Está iniciando aqui a terceira parte, terceira esfera de conhecimento. E a terceira esfera de conhecimento, que é o conhecimento espiritual, conhecimento trino, ele engloba a gestão cristã, né, e engloba a, a temática, que é a engenharia civil geotécnica. E o que nós procuramos nessa terceira é orientar as pessoas para estudarem os vídeos que a gente traz aqui. Eu vou dizer qual que é a playlist em seguida. E ter, então, esse novo nascimento, um relacionamento com o Espírito Santo. Então, tá aqui, ó. Então, nós vamos ver o vídeo O Caminho da Experiência Espiritual, com o Romeu Bornelli, no canal YouTube Sua Palavra, a nossa playlist D719. Vejam lá o vídeo original, nós vamos ouvir um pouco aqui, de acordo com o encargo do meu coração, eu comento. Então, guarda um minutinho só. Isso. Antes permaneceu, é o último verbo, firme, como quem vê aquele que é invisível, não atentando nós nas coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Né? Então, Essa frase é muito importante. As coisas que nós vemos com os olhos, ouvimos com o nosso ouvido e olhos humanos, elas são temporais. A fé, que é a vida em Cristo, que é Cristo em nós, nós em Cristo, a habitação do Espírito Santo, nos levam às coisas eternas, que nós não vemos e nem ouvimos, mas nos é revelado pela consciência, pela comunhão com a Trindade e pela intuição que é a voz de Deus. Quem crê nisso é filho de Deus. Agora precisamos praticar, precisamos desenvolver a experiência. Daí, nessa terceira parte, eu foco nessa experiência espiritual e dou endereço para o estudo. uma ilustração muito linda dessa questão de busca de sinais externos como evidência de fé. Esse é um caminho de subjetivismo. Isso nos leva a naufragar na fé. E por último, então, aí concluímos. Mais uma marca do subjetivismo. E essa é terrível, amados irmãos. Profunda introspecção. Irmãos, estamos vivendo dias, particularmente, em que talvez esse assunto da introspecção nunca assolou tanto a vida da igreja. E sabe um dos motivos? Me permitam dizer, às vezes me sinto, de certa forma, até constrangido em falar essas coisas, mas não consigo evitar. A psicologia acadêmica tem provocado um dano imenso na igreja de Deus e conduzido cristãos a profunda introspecção. Porque isso é o trabalho em si da psicologia acadêmica. Não estou falando de psicologia bíblica, não estou falando de outros assuntos. Estou falando da psicologia em si, a psicologia acadêmica. Ela tem feito um dano tremendo na igreja de Deus. E criado cristãos introspectivos, que olham para si o tempo todo, que cuidam de si o tempo todo, que medem a sua temperatura espiritual o tempo todo. Parece que na grande maioria dos cristãos andam com o seu termômetro debaixo do braço. E o dia todo eles estão tirando sua temperatura, como eu estou ou como eu não estou, espiritualmente falando. Né? Introspecção. Um servo do Senhor disse assim: a introspecção é a pior doença espiritual. E nós vamos encerrar falando um pouquinho sobre isso e concluindo. Rapidamente, para também não alongarmos demais. Escute com atenção. Fé é essencialmente um ato de olhar para fora de si. Nunca é um ato de olhar para dentro de si. Fé é um ato de olhar para fora de si. Exemplo, talvez o mais lindo nas Escrituras, sem dúvida. Números 21, João 3, porque eles são paralelos.
Em Números 21, o povo falou contra o Senhor e contra Moisés mais uma vez, das 10 vezes, essa é uma delas. Murmurou contra o Senhor, murmurou contra Moisés. E naquela situação, o Senhor enviou ao povo, como juízo, serpentes abrasadoras, que picavam o povo e vários morreram. Então, o povo clamou, né, a Moisés, pediu a Moisés que intercedesse por eles. Moisés orou ao Senhor, e o Senhor tomou uma atitude que é extremamente interessante. Porque se foi ele que enviou, qual era a dificuldade do Senhor retirar as serpentes que ele enviou? Nenhuma. Mas ele não fez isso. O que ele fez? Levante uma haste, uma serpente de bronze sobre uma haste. Coloque numa haste. E todo o mordido, o envenenado, já que eram serpentes venenosas, todo esse mordido que olhar para a serpente de bronze ficaria curado. Não retirou a serpente, proveu uma serpente de bronze, para que eles olhassem para aquela serpente. Se eles fossem picados e as serpentes eram venenosas, e eles olhassem para essa picada, para essa dor, para esse veneno, para essa necrose, assim eles morreriam. Certo? Estariam olhando para si próprios e para o que aquela serpente causou. Mas se eles olhassem para a provisão de Deus, a serpente de bronze, aquele veneno não teria nenhum efeito nele. Nosso Senhor vai usar essa figura para falar de fé. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Não é maravilhoso, amados irmãos? Então, o que é fé? É olhar para si? É se auto-investigar? É medir a temperatura espiritual? É saber o quanto você está se tornando mais santo? Crescendo? Quanto mais de Cristo está sendo formado em você? Que o Senhor nos ajude, irmão. Fé é olhar para Ele. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e não fez caso da vergonha. De novo, olhe a vida da fé do nosso amado Senhor. Então o texto de Hebreus conclui nos exortando e dizer, então, considerai, Hebreus 12, 3. Considerai esse que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, porque ele viveu a vida da fé. Então ele pôde suportar a oposição. Não buscou sinais visíveis, não buscou sensações, não buscou experiências. Andou em trevas sem luz nenhuma, como nós vemos no capítulo 50. Graças a Deus por essa vida maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Então, suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Está aí o que a introspecção faz conosco. Desmaio espiritual. Desmaiando nas nossas almas. Então não foi por menos que esse servo do Senhor disse, não há doença mais maléfica na vida cristã do que introspecção. Mata a vida da fé. É a jornada com o Senhor. Fé é olhar para outro. Fé é olhar para fora. Quanto mais da beleza de Cristo vemos, mais nós vemos aquilo que é necessário ver sobre nós. Nos passos que vamos dar futuramente nesses dias, Senhor permitir, vamos entrar um pouco mais detalhes nisso, quando Paulo aborda ali em Filipenses a verdadeira circuncisão. Adoram Deus no Espírito, se gloriam em Cristo, estão vendo quem Ele é, olhos iluminados, contemplando as glórias e perfeições do Senhor. E então, adoram Deus no Espírito, se gloriam em Cristo, não em si, se gloriam em Cristo e não confiam na carne. Irmãos, a única maneira de conhecer os Senhores, finalizando aqui, olhar para Cristo, ser cristocêntrico, para que a mente de Cristo seja a nossa mente. Nesse momento, nessa crença, nessa fé de Cristo, tendo certeza disso, você se desenvolve a partir da habitação do Espírito Santo, que é o espírito da habitação, é o espírito da filiação. E aí ele vai te guiar, através das circunstâncias, ele nos guia para sermos cristocêntricos, para
desenvolver a nossa mente, nosso caráter, nossa conduta. Esse é o ponto. E é isso que a Academia Dynamis treina. Nós falamos todo dia aqui, 6 horas da manhã, dessa nossa integração da questão temática com a gestão cristã e com a experiência da vida espiritual, né? E temos tantas outras atividades que estão descritas aí no vídeo, na descrição do vídeo, né? E a primeira dessas descrições que estão aí na descrição do vídeo, primeira linha, é o grupo do WhatsApp. Então, você está me vendo aí, tem um acesso pelo grupo do WhatsApp, você se inscreve no canal, se inscreve no grupo do WhatsApp, e eu estou disponível todo dia, só agendar o dia, das 16 às 17, disponível, te mando um link do Teams para a gente conversar e para nós trabalharmos juntos, que é focado na questão temática, que é focado na gestão espiritual, que é focado no desenvolvimento da experiência espiritual. Tá bom? Então, um bom dia para todos, uma boa semana. Tchau, tchau.